Voltando a falar das classes de demônios que eu conheci quando era um mago, tem a classe dos demônios do candomblé, umbanda, quimbanda, vodu e outras das mesmas vertentes. Tem a classe dos demônios do espiritismo kardecista. Cada religião tem uma classe de demônios, como as testemunhas de Jeová, adventismo, catolicismo, mormonismo, unicismo, hinduísmo, budismo e outras religiões. Cada principado comanda uma religião do engano, e cada religião tem uma classe de demônios enganadores. Religião e legião é a mesma palavra, porque religião é um grupo fechado e dividido que não se mistura. Não importa se a sua igreja prega a verdade, o grupo religioso nunca irá fazer parte. Cada religião tem uma classe de demônios e são milhões deles. E cada classe tem uma hierarquia que vai do maior ao menor demônio. É igual a uma empresa que trabalha na Terra, porque os demônios superiores comandam os demônios inferiores. Existe uma pirâmide espiritual, igual às pirâmides construídas no Egito, e os magos egípcios tinham revelações do mundo espiritual sobre as pirâmides e passavam para o faraó. Essa pirâmide construída no Egito é o espelho da pirâmide do mundo espiritual, e quem está em cima da pirâmide, lá na ponta dela tem o seu trono, e comanda os demônios que estão embaixo da pirâmide. Os demônios que ficam no topo da pirâmide com os seus tronos no pico piramidal são os principados comandantes que dão ordens, e são os príncipes das trevas que estão nos últimos níveis da escada espiritual da pirâmide, que é o lugar em cima das alturas da pirâmide. Cada religião tem uma pirâmide demoníaca que tem o seu principado que controla todos os demônios que trabalham para eles, e a religião é o campo de atuação desses demônios. E quem não pertence a nenhuma religião, mas vive uma vida pecaminosa se prostituindo e nos vícios das drogas e bebidas, no território de quem não segue religião mas segue o mundo e os seus pecados, tem uma pirâmide espiritual no mundo para os que não têm religião. O nome dessa classe de demônios que não trabalham nas religiões, mas trabalham no mundo são os demônios do mundanismo. A palavra mundo deriva em mundo, outra palavra para quem vive fazendo a vontade do mundo. Essa outra classe de demônios que não são das religiões, trabalham em outros setores pecaminosos do mundo. No mundo tem vários setores do pecado, onde cada classe de demônios irá trabalhar em um tipo de pecado. Tem a classe dos demônios do suicídio, a classe dos demônios do homicídio, a classe dos demônios do aborto, a classe dos demônios da blasfêmia, a classe dos demônios da abominação, a classe dos demônios do sexo ilícito, a classe dos demônios da fornicação, adultério, da depravação sexual e da prostituição em geral. Tem a classe dos demônios da calúnia e difamação, a classe dos demônios da fofoca e da língua que fala mal do próximo, a classe dos demônios do roubo, do tráfico de drogas, da loucura, da cobiça, da inveja, da opressão, da soberba, dos vícios de games, do futebol, dos jogos da Mega Sena, baralho, dominó, dos caça-níqueis, fliperama, dama, xadrez e outros. Tem a classe de demônios das músicas do mundo e dos louvores gospels profanos, que são chamados da classe dos demônios da falsa adoração. Tem a classe dos demônios da ira, do ódio, da vingança e do rancor. Tem a classe de demônios da gula, da preguiça, da luxúria, da cultura, da economia e da política. Tem a classe dos demônios dos falsos profetas e do falso ensino. Tem a classe dos demônios da tristeza e da depressão. Tem a classe dos demônios da amargura da alma, da avareza e da ambição. Tem a classe de demônios do dinheiro, e quem é o seu principado é Mamon. Tem a classe de demônios dos Jogos Olímpicos, do entretenimento, dos filmes, seriados, novelas, séries, desenhos, propaganda de comercial de televisão e outros. Tem a classe dos demônios dos lazeres do pecado como festas, casas de bebidas alcoólicas, músicas do mundo e dança. Tem a classe dos demônios da moda, das roupas sensuais, das fábricas que fazem roupas para o pecado. Tem a classe de demônios da alimentação cancerígena que causa a morte dos órgãos. Tem a classe de demônios das enfermidades da carne e tem a classe dos demônios das enfermidades espirituais. Todas essas classes de demônios que eu falei não são os da religião, mas são os demônios dos pecados do mundo. Cada classe tem milhões de demônios, e cada classe tem o seu principado. E tem a classe dos demônios dos acessórios tecnológicos de contaminação que é o Instagram, Facebook, aplicativos de namoro, grupos de WhatsApp para relacionamento amoroso. Todos os tipos de redes sociais que postam fotos do corpo para se exibir é pecado. É a mesma coisa das fotos de pessoas nuas em sites pornográficos. Agora tem novos aplicativos de contaminação como o Kawaii e o TikTok. Tem uma classe de demônios que controlam todos os tipos de redes sociais do mundo.
E sempre tem os demônios do topo da pirâmide espiritual que controlam essas redes sociais, e com parceria com a classe de demônios da prostituição que incentivam as pessoas a mostrarem os corpos nus. Os demônios das redes sociais só precisam das fotos das pessoas nuas para contaminar o mundo. Os demônios criam as redes sociais, e fazem parceria com os demônios da sensualidade que incentivam as pessoas a postarem fotos mostrando o corpo. Os demônios das redes sociais fazem parceria com os demônios da sensualidade para contaminarem os povos virtualmente. Os demônios da rede social controlam jogos de aplicativos de celulares e PlayStation. Os jogos fazem parte das redes sociais, porque fazem as pessoas do mundo inteiro se conectarem em conversas enquanto jogam. Os jogos não deixam de ser uma rede social de contaminação, uma rede eletrônica e virtual. Tudo está ligado na internet. Os jogos de aplicativos e PlayStation também corrompem por terem conteúdos de violência, morte, tiros, sexo e feitiçaria. Toda classe de demônios tem uma pirâmide espiritual, onde o principado controla os espíritos do mal lá de cima do topo da pirâmide. Essas pirâmides têm a hierarquia de todos os demônios. Também existe uma pirâmide espiritual não de demônios, mas uma pirâmide espiritual de pessoas malignas. Essa pirâmide humana é das pessoas que trabalham na feitiçaria. Não importa a religião que segue, a prática da feitiçaria já entrou em muitas religiões como o hinduísmo, catolicismo e em muitas igrejas evangélicas. Quantos pastores têm introduzido elementos da igreja católica como a água benta, e têm introduzido em suas igrejas objetos da Umbanda e coisas do espiritismo nos cultos? Quantas meditações do budismo os pastores fazem em suas igrejas? Quantos chakras do hinduísmo estão entrando nos cultos das igrejas? Os bruxos estão em todas as religiões. Quando eu era um mago, através da vidência eu vi uma grande pirâmide espiritual de pessoas envolvidas na feitiçaria. Essa pirâmide não era de demônios. Essa pirâmide de pessoas de várias religiões se chama pirâmide dos agentes de Satanás. Foi a única pirâmide espiritual de uma classe não de demônios, mas composta de uma classe dos mortais que representam Satanás na Terra, a classe mais inferior que existe na Terra, por ser de seres humanos limitados que trabalham para Satanás. E no topo dessa pirâmide espiritual de humanos, estão os piores bruxos e mais perigosos da Terra. Eu vi no topo dessa pirâmide 3 grandes bruxos e uma bruxa muito terríveis, e dotados de superpoderes. Desses 3 bruxos tinha um maçom da igreja de Satanás, o outro é um feiticeiro africano e o outro é um pastor de uma igreja famosa, e a mulher é uma bruxa da Índia. Os 4 estavam no topo da pirâmide da feitiçaria como os mais perigosos da Terra aos serviços de Satanás. Quando eu era um mago, mesmo estando em um nível muito alto na magia, o demônio me mostrou a minha posição na pirâmide espiritual da feitiçaria. Eu estava abaixo da metade da pirâmide, mesmo sendo um mago que teve grande conhecimento no mundo das trevas. Eu fui um dos feiticeiros que mais conheceu as várias classes de diferentes demônios. Até hoje eu nunca vi nenhum feiticeiro ou bruxo dizer que teve comunicação com várias classes de demônios. Todas essas classes de pirâmides espirituais dos demônios eu conheci. Eu conheci as classes, mas não conversei com todos da mesma pirâmide espiritual. Eu falei com alguns de cada classe de demônios. Essas classes que eu falei, foram as que eu conheci, e existem outras classes de demônios que não chegaram ao meu conhecimento. Teólogos pregam alguns versículos da Bíblia que falam sobre os demônios, e pensam que sabem de tudo. Isso é pouco que a Bíblia fala a respeito desses ensinamentos no mundo espiritual. O mundo das trevas é muito mais extenso, e vai além do que está escrito. Os mestres pensam que sabem de tudo sem terem experiências no mundo das trevas. E essas coisas malignas vão além daquilo que vocês acreditam. É muito mais do que as suas compreensões entendem. Estudiosos acadêmicos são teóricos, e entendem tudo na teoria dos livros de teologia sobre os demônios. Eu conheci o mundo das criaturas malignas e convivi com eles. Conheci os demônios na prática, e não em teorias teológicas. Conversei com os demônios, e se for revelar o que eu vi e o que os meus olhos viram, escreveria um livro grosso em forma de enciclopédia, ou vários livros com muitas coletâneas. Alguns demônios que nunca se revelaram para qualquer pessoa e nem nas igrejas em cultos de libertação se apresentaram para mim. Se eu falar os nomes dos 47 demônios que se revelaram para mim, os críticos irão dizer que é heresia por não estar na Bíblia. Então não irei falar aqui os nomes desses demônios. Isso não vai trazer edificação e não vai tirar a qualidade das minhas experiências. No ano de 1999 perdi o meu mentor espiritual, o bruxo idoso angolano. O nosso pacto foi desfeito com a sua morte.
O bruxo não podia interferir em minha vida espiritual. Eu invoquei o demônio que dizia ser o anjo Gabriel, e foi nesse momento que eu descobri que ele não era o verdadeiro anjo Gabriel. Esse demônio me ameaçou para não revelar a sua verdadeira identidade ao bruxo idoso. E eu não revelei porque sabia que ele tentaria me matar. Eu vi esse demônio em sua forma original que tinha se transformado na aparência do anjo Gabriel. Eu fiz um grande ritual de invocação do falso anjo Gabriel que saiu de Angola e veio até o Brasil. Eu questionei o demônio, e disse o porquê deixou o bruxo idoso morrer, se era o anjo da guarda dele. Eu disse, o bruxo confiava em você, e o deixou morrer. O falso anjo Gabriel disse, o pacto que você pediu para ele fazer sendo seu mediador no monte foi muito grave, e Lúcifer queria a alma de um dos envolvidos nesse pacto. Eu disse ao falso anjo Gabriel que tinha colocado a minha alma à disposição, e que não era para levar a alma do bruxo idoso. O falso anjo Gabriel, irritado com os meus questionamentos, disse, eu não vou lhe matar agora por causa do pacto que fez com Lúcifer. E ainda revelou que Lúcifer decidiu levar a alma do bruxo idoso e não a minha alma, porque precisava dos meus serviços na terra. Eu disse ao falso anjo Gabriel que queria falar com Lúcifer. Ele me respondeu que eu não podia falar com o mestre. Foi quando eu o questionei dizendo, se eu fiz um pacto com Lúcifer, por que não posso falar com ele? Eu exijo falar com ele agora, ou irei quebrar o pacto. Foi quando o falso anjo Gabriel resolveu chamar Lúcifer. O falso anjo desapareceu diante da minha presença e apareceu um demônio muito estranho. Essa criatura estranha disse, eu sou Lúcifer, e fui eu que fiz o pacto contigo e levei a alma do seu mestre mediador, e agora todos os dons do seu mestre irão passar para você, e dará continuidade ao trabalho que o bruxo deixou. Você tem tudo para se transformar em um bruxo maior do que você já é. Quando o diabo falou isso, eu fiquei com muita ira e disse, Lúcifer, você matou o meu mestre, eu desafio você. Eu já estava com as velas acesas em cima do hexagrama, e o ritual já estava preparado. Eu tentei lançar as minhas flechas pontiagudas que tinha recebido no mundo das trevas. As minhas flechas não saíram para afligir Lúcifer, e ele disse, os seus ataques não funcionam contra mim. Eu sou o seu mestre que fez a aliança contigo. O mundo das trevas não aprova as suas magias contra mim que sou rei das trevas. Foi quando o diabo lançou um dardo na minha barriga e senti como se fosse uma agulha entrando no meu rim. Aquele sonho que eu tive vestido de armadura preta e lutando contra o morcego gigante se cumpria naquela batalha que houve. Eu não conseguia vencer o morcego por estar do mesmo lado das trevas. E no sonho o morcego me vencia. E se cumpria com o diabo me vencendo quando desafiei a sua autoridade. O diabo começou a rir de mim e disse, você acreditou que eu seria Lúcifer. Você pensou que Lúcifer iria fazer uma aliança com você, um ser humano pobre e feito de barro. Lúcifer não se rebaixa assim. Ele tem demônios inferiores para fazer os seus pactos nojentos. Eu respondi, Lúcifer, você me enganou. Então aquele pacto era uma farsa. O demônio disse, você não entendeu. Eu não sou Lúcifer. E quem fez o pacto contigo foi eu. Lúcifer disse que não iria se rebaixar fazendo o pacto com você. Eu enganei você. E o seu mestre que faleceu acreditou que eu era o Lúcifer. O seu mestre ficou 7 dias subindo ao monte pensando que estava se comunicando com Lúcifer. Lúcifer não pode incorporar em corpos humanos. Ninguém resiste à pressão demoníaca. Eu posso incorporar nas pessoas. Eu entrei no corpo do seu mestre para ungir a sua cabeça. Quando eu ouvi essas palavras fiquei irado e disse, eu não acredito em nenhum pacto e nem no pacto de proteção que eu fiz. Todos vocês me enganaram. E também enganaram meu mestre espiritual que não está vivo para ver que todos vocês são uma farsa. O nosso pacto não valeu. Estou livre de lhe servir. Você não é Lúcifer. É um impostor. O demônio disse, o pacto valeu sim entre nós dois. E a sua alma me pertence. E o pacto não pode ser mais quebrado. Eu olhei para o demônio e disse, em nome de Jesus, eu quebro esse pacto agora. Quando falei isso, o demônio com as suas garras afiadas queria arrancar o meu coração. Eu vi quando o céu se abriu, e um anjo arcanjo de Deus desceu até a minha casa. Aleluia! Deus é tremendo. Ele se importou comigo mesmo sendo um mago. Quando eu disse que o pacto estava quebrado em nome de Jesus, ele me ouviu e mandou seu anjo guerreiro me socorrer. Aquele demônio que para mim era invencível no confronto espiritual, mas para o anjo arcanjo de Deus parecia uma criança indefesa. Eu vi quando o arcanjo pegou a sua espada flamejante e passou na terra. O local pegou fogo e ardeu em brasa. E da sua espada saía raios de fogo. O anjo resplandecia, e a sua espada revestida de fogo brilhava. A libertação que eu queria chegou à minha casa vinda do céu. Deus sabia que no fundo do meu coração eu queria essa libertação.
O anjo arcanjo cortou aquele demônio com a sua espada, e os pedaços daquele demônio se derreteram por causa do fogo da espada. Eu abracei o anjo aliviado que o pesadelo acabou, e do corpo do anjo saiu uma grande unção que envolveu meu corpo quebrando o jugo pesado que estava sobre mim. Do corpo do anjo saiu virtude que curou a minha alma enferma. O anjo disse que o demônio mentiu para mim e me enganou no pacto, e ainda pediu a minha alma a Deus. Mas o seu pedido foi negado. Deus disse que a minha alma não podia entregar, pois sabia que no fundo do meu coração eu não queria mais servir às trevas, e desejava por libertação. E o anjo disse que Deus sondou o meu coração, e viu que eu já havia escolhido o caminho da salvação desde o dia em que eu queria ouvir a voz da libertação da rádio do Davi Miranda, e logo depois tentei ir para a igreja, mas as forças das trevas me impediram. Naquele momento eu já havia escolhido o caminho de Jesus, e o pacto de sangue que fiz com o bruxo idoso impediu que eu escolhesse o caminho da vida. O bruxo idoso me prendeu na magia para eu não servir a Deus. A morte do bruxo foi permitida por Deus, para não me impedir de seguir o caminho de Deus. O nosso pacto de sangue foi quebrado para eu ser livre. Quando o demônio pediu a minha alma, Deus, conhecendo as intenções do meu coração, disse que não iria entregar a minha alma, e o demônio disse que tinha que levar umas das duas almas do pacto do monte. Quando o demônio pediu a minha alma, Jesus negou e disse: essa alma não. Quando o demônio pediu a alma do bruxo idoso, Deus não fez questão, e deixou o demônio levá-lo em meu lugar. O anjo me falou todas essas coisas. Eu perguntei ao anjo se ele era o anjo Miguel ou Gabriel. O anjo disse que não era nenhum dos dois e não falou o seu nome, mas afirmou que se eu permanecer firme e morrer na fé, quando chegar ao céu, ele irá falar o seu nome. O anjo disse que os demais anjos que não foram citados na Bíblia não podem revelar os seus nomes, para que os crentes incrédulos não venham a blasfemar dizendo que é o diabo, porque o nome do anjo não foi revelado na Bíblia, não está escrito como prova. O anjo só falou que é da classe dos anjos arcanjos, e que existem milhões deles que estão guerreando para protegerem os cristãos na terra e salvá-los das armadilhas de Satanás. Essa classe é uma classe de anjos guerreiros que lutam pela justiça divina na terra. E assim como existem classes de muitos demônios, também tem muitas classes de anjos de Deus. E o anjo se despediu de mim. As suas asas tinham pouco mais de 2 metros. Quando o anjo bateu as asas, fez um forte vento e subiu ao céu e desapareceu. Eu me chamo Hélio Silva Ferreira, mas quando eu falei que nenhum crente foi me libertar colocando as suas mãos em minha cabeça para expulsar o demônio, e nenhum deles foram à minha casa pedir para Deus quebrar as correntes que me prendiam, Deus teve misericórdia e enviou o seu anjo para fazer esse trabalho. Os anjos também são ministros de Deus e entregam a mensagem santa, e também revelam os mistérios assim como o anjo Gabriel revelou ao profeta Daniel. E o anjo apareceu na ilha de Patmos e revelou os mistérios ao apóstolo João. O anjo foi enviado por Deus para libertar Paulo e Silas que estavam presos na cadeia de Roma e ainda estavam acorrentados. O anjo liberta das correntes normais ou correntes espirituais. Eu comecei a falar da minha libertação por meio de um anjo, e o povo começou a me chamar de Hélio dos Anjos. Não tinha homem de Deus na minha vila para fazer isso, e na Bíblia quando não tinha homens de Deus, ele usou a jumenta para falar com Balaão. Deus usa criança quando não tem profeta. Foi o caso de Jeremias. Quando não tem soldado valente, Deus usou um menino para derrubar Golias. Quando não tem mensageiros na terra que são os irmãos da igreja, Deus usa os mensageiros do céu que são os anjos para falar com o povo. Quando não há servo de Deus para soltar uma alma da prisão espiritual, ele envia o seu anjo. Eu fui liberto por um arcanjo, e me converti por meio de suas palavras. Nunca tinha visto uma pregação cheia de unção igual à que eu vi da boca desse anjo. Uma mensagem poderosa. No outro dia fui para a igreja, e fui à frente do altar aceitar a Jesus. Confessei o que Deus fez em minha vida. É muito difícil alguém da igreja crer quando fala que um anjo desceu do céu para salvar a sua vida. Esse foi o testemunho que falei na primeira igreja que pisei os meus pés. A igreja de nossos dias está com espírito de incredulidade, e não acredita em testemunho que fala do sobrenatural. Como a teologia tem deixado muitos cegos, a teologia crítica que só sabe questionar o mundo espiritual por não conhecer esse mundo, e coloca dúvida nos corações dos irmãos esfriando a fé. Creiam nos testemunhos de arrebatamento. Vocês não têm nada a perder. Os testemunhos não irão tirar ninguém do caminho da salvação, mas aproxima as pessoas de Deus. Jesus tem arrebatado muitas pessoas, para que os ouvintes que não entregaram as suas vidas para Ele venham a se converter. Mesmo com muitos arrebatamentos, a incredulidade não deixa a pessoa acreditar, e tem levado muitos para o inferno sem a salvação.
Essas pessoas perdem a salvação por não crerem que existe a eternidade depois da morte. Deus tem revelado os mistérios do mundo espiritual nos dias de hoje de uma maneira que nunca tinha sido revelado. Deus tem revelado os mistérios do céu, inferno e dos anjos para o mundo ouvir. As cortinas espirituais estão sendo abertas, e tem revelado o oculto e o escondido para o povo de Deus. Todos os planos malignos de Satanás têm sido revelados para que a igreja venha a se despertar. Tudo isso é o amor de Jesus por cada alma. Ele não quer ver as almas de quem é salvo cair nas armadilhas do inimigo e se perder. Há 20 anos não tinha tantos mistérios revelados iguais tem nos dias de hoje. Arrebatamentos de espíritos sempre tiveram, mas nos dias de hoje tem se multiplicado, porque Deus está preocupado com o seu povo. O pecado tem entrado na igreja, e por isso Deus está aumentando o número de pessoas para serem arrebatadas e alertar a igreja para não se perder. O pecado tem se multiplicado por causa da tecnologia como redes sociais, aplicativos e a modernidade da televisão. O pecado se multiplicou, mas a graça de Deus está superabundando. Jesus está aumentando a sua graça levando muitos ao céu e ao inferno, para alertar a igreja sobre o pecado que vem se multiplicando. O pecado tem se multiplicado com as invenções desses acessórios tecnológicos da corrupção, que tem espalhado a pornografia difundindo a nudez e a sensualidade para o povo pecar e desejar os corpos de quem vem se exibindo em postagens de fotos nas redes sociais. E Deus tem mostrado todos esses acessórios tecnológicos no inferno. Essas coisas têm corrompido o povo de Deus, induzindo ao pecado e levando muitos crentes para o inferno. Nesses fins de tempos, Satanás tem investido forte em suas invenções para ganhar almas ao inferno, e Deus tem revelado essas estratégias do engano para alertar o povo levando os seus filhos para ver como é a eternidade. Nem no tempo dos apóstolos e da igreja primitiva houve tantas revelações ocultas iguais nos dias de hoje. Também não tinha a maldita tecnologia que espalha o sexo, a morte, as drogas e a bruxaria. Nem há mais de 30 anos atrás, quando a igreja vivia na doutrina, tinha tantos arrebatamentos iguais nos dias de hoje. Antigamente os irmãos eram mais atentos e vigilantes e não se dobravam ao mundo. Esses irmãos antigos não precisavam ser levados ao inferno para serem alertados do perigo do pecado. Eles já combatiam o pecado e sabiam do perigo. Deus não arrebatava esses irmãos para alertar a igreja, porque esses irmãos já estavam em alerta. Nos dias de hoje a igreja está dormindo, e por causa desse sono, Deus tem levado muitos ao inferno para despertarem os demais, e a tendência é multiplicar o número de pessoas arrebatadas ao inferno e ao céu. O pecado entrou nas igrejas e banalizou os cultos, a igreja perdeu a identidade e a reverência à santidade de Deus. O povo faz o que quiser, e não existe mais o que é proibido e nem renúncia ao mundo. Os irmãos querem louvar e pregar a palavra de todo jeito fazendo a obra de Deus em pecado. Antigamente ninguém queria ser cristão, porque os pastores exigiam renúncia e uma vida separada do mundo. Hoje os pastores têm medo de perder os membros por causa dos dízimos e as ofertas. Não falam mais de renúncia para não perder os membros. E ainda tem pastores que tiveram as suas mentes manipuladas por Satanás, e não creem mais na doutrina da santidade, falando que Deus não é extremo e não exige esses sacrifícios. E o resultado da igreja de hoje é enviar o maior número de seus membros ao inferno por não apresentar o caminho estreito, e tem ensinado o povo a caminhar no caminho largo apresentando o evangelho do leite fraco. Satanás colocou na mente da igreja moderna que o evangelho da porta estreita é ultrapassado, e não serve para a igreja de hoje. Fala que o evangelho da porta estreita é antigo e somente servia para os velhos, e que esses ensinos não estão adequados para a geração futura. O que os pastores da modernidade ensinam é que ser membro de uma igreja é mais importante do que renunciar ao mundo. Louvar, pregar e ter um cargo na igreja é mais importante do que deixar o pecado. Ter um ministério para trabalhar na igreja é mais importante do que viver em santificação. E Deus tem aumentado o número de pessoas que estão sendo arrebatadas ao inferno para despertar os que estão dormindo nessa doutrina moderna. Vocês perceberam que a maioria dos arrebatamentos fala de pecados que condenam e exortam a viver em santidade. E são muitos testemunhos que falam dessas coisas. Um testemunho completa e testifica outros testemunhos. A maioria dos testemunhos de arrebatamento ao céu e inferno falam de santidade e renúncia ao mundo. Deus está preocupado com as nossas vestiduras, e pede para que sejam limpas. Temos que limpar as nossas vestes espirituais, porque é com as vestiduras brancas que iremos casar espiritualmente com o Cordeiro no dia do arrebatamento da igreja. Eu me converti no ano de 2011, quando fui liberto nesse ano. Já tinha poucas igrejas que pregavam a doutrina. Tive a sorte de encontrar uma igreja pentecostal rígida que era a única da minha vila.
Essa igreja já não prega mais a doutrina, e resolveu se adaptar ao novo sistema religioso e moderno do mundo. A igreja saiu do caminho estreito, e eu que era dessa igreja ainda continuo no caminho estreito. O caminho estreito que essa igreja me apresentou, eu estou caminhando por ele, e lamento que essa igreja deixou de caminhar por esse caminho, e escolheram seguir o mesmo caminho das igrejas modernas do sistema religioso. Eu finalizo o meu testemunho com esse alerta. Já falei como foi a minha conversão, e estarei falando de mais umas revelações que ficaram de fora desse testemunho. Que Deus abençoe a todos que ficaram até o fim do meu testemunho.